Olá, boa noite, tudo bem? Hoje estamos aqui para o nosso quarto encontro, nossa quarta aula, em que vamos continuar abordando o nosso tema proposto para esse curso de extensão, que é Psicopedagogia, Desenvolvimento Infantil e Ludicidade na Atualidade. Na aula anterior, nós vimos as teorias e teóricos importantes que abordam a questão dos jogos, da ludicidade, das brincadeiras, no desenvolvimento infantil e na aprendizagem infantil. E hoje o tema da nossa aula é como a ludicidade pode auxiliar no diagnóstico e desenvolvimento da aprendizagem infantil. As crianças enxergam a realidade diferente de nós adultos. Elas enxergam por meio de brincadeiras, do faz de conta, em que se envolvem emocionalmente. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNI, afirma que toda brincadeira é uma imitação transformada no plano das emoções e das ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada. O ato de brincar pode oferecer muito mais pistas sobre a personalidade da criança do que um simples diálogo. E dependendo da faixa etária, ela ainda não consegue manifestar simbolicamente o que pensa, o que sente de uma forma bem exata. Então, é aí que entra a importância das práticas lúdicas. Elas conseguem se expressar pelos movimentos corporais, pelos desenhos, pelas brincadeiras, pelas dramatizações. E nós adultos, no faz de conta, ficamos com o papel de detetive. Precisamos investigar elementos da personalidade que demandem uma atenção especial. Porém, não é recomendado que haja uma constante interferência do adulto na brincadeira da criança, para corrigir alguma situação, para, enfim, tirar a autonomia da criança e resolver seus problemas, e também essas interrupções constantes podem interromper as manifestações criativas que ela está tendo naquele momento. Conforme Machado, 2007, do mesmo modo que os sonhos, as brincadeiras também servem à autorrevelação, bem como a comunicação, com níveis mais profundos, inconscientes e arquetípicos, que são padrões de comportamento associados a um personagem ou uma pessoa social. Por isso, o RCNI incentiva as brincadeiras do faz de conta, pela repetição daquilo que já conhecem, utilizando a ativação da memória. As crianças atualizam seus conhecimentos prévios, ampliando-os e transformando-os por meio da criação de uma situação imaginária nova. Quanto às variações do faz de conta que podem ser desenvolvidas com as crianças, vamos estar abordando algumas aqui. A primeira é a dramatização, é aquela mistura da realidade com a fantasia. Quando as crianças elas atuam, né, representam situações da realidade como se estivessem numa peça teatral, tendo plateia, não tendo plateia, essa criação teatral ou dramatização é a que está mais próxima da criação infantil, segundo Vygotsky. E quando assumem papéis diferentes de sua personalidade, as crianças constroem significados para si, tomando como base as próprias experiências e também a relação com o outro. A escola pode oferecer uma diversidade de oportunidades para as manifestações dramáticas no faz de conta e, seja fruto da improvisação ou de uma temática proposta, pode ser uma expressão artística fascinante para o desenvolvimento da linguagem, criatividade e também da sociabilidade. Vygotsky, 2009, afirma que a melhor recompensa para uma criança deve ser a satisfação de participar da elaboração do espetáculo. Ou seja, desde o principiozinho, não apenas receber os elogios no final de um adulto. Né? Por exemplo, eles escolhem, participaram da escolha do tema, a questão da fantasia, opinar nas cores, maquiagens, os cenários. Quanto mais eles participarem do espetáculo, do comecinho até o final, o resultado
vai ser um processo criativo repleto de aprendizagens. Outra forma é a literatura infantil e faz de conta. Essa literatura infantil ela serve como matéria-prima para o desenvolvimento da imaginação. E mesmo numa era em que vimos predominando as questões das novas tecnologias, né, tão cada vez mais constantes, mais presentes no cotidiano da criança, em toda a sua contextualização, os livros infantis ainda reservam um lugar muito especial, principalmente nas instituições de ensino. Existe um leque, uma gama, uma variedade de livros com diferentes tamanhos, histórias, ilustrações, cores, e eles são capazes de estimular o imaginário infantil, mesmo quando a criança ainda não sabe ler. Elas pegam, olham as gravuras e ali começam a imaginar, elas contam a história do jeitinho delas, não é verdade? Quando surgiu a televisão, esse imaginário cedeu espaço à absorção de imagens em movimento. A imagem da televisão ela já vem pronta. Então, a criança não precisa criar o faz de conta, porque a TV já faz isso por ela. A literatura permite desenvolver três níveis de leitura. São eles sensorial, os aspectos externos, como falamos de Montessori na aula passada, dos cinco sentidos. Livros que têm pop-ups, texturas, questões que elas vão ali pegar, questão de ver, né? Tudo isso mexe com as questões sensoriais. O aspecto emocional, que está ligado à fantasia e sentimentos despertados pela leitura. Os sentimentos que vão despertar na criança a partir daquela leitura. E o racional, que está ligado ao plano intelectual, tipologias e gêneros textuais, aventuras, dramas, superação, faz de contas, conto de fadas, enfim. A curiosidade da criança pode ser suprimida quando ela vê, quando ela percebe na literatura uma obrigatoriedade e não um prazer. Então, o gosto pela leitura deve ser natural, que desperte naturalmente da criança. Pode ser estimulado, mas nunca deve ser imposto. É importante que o educador atente a esses detalhes. Atividades como contação de histórias, por exemplo, podem estimular o gosto pela literatura e por boas histórias. É importante pesquisar e utilizar recursos diversificados, criativos, para tornar a contação de histórias uma atividade lúdica que desperte a curiosidade da criança. Outra forma também são os desenhos e escrita no faz de conta. A criança, ela também pode ser protagonista, cabendo a ela a produção da matéria-prima do universo lúdico. Essas manifestações imaginativas podem se transformar em desenhos ou produção escrita. A ação de desenhar é inerente à criança. E tudo que a criança desenha tem uma lógica para ela. E não devemos impor a lógica adulta, para que os desenhos se aproximem mais da realidade. Porque isso seria ir contra o faz de conta, em que a imaginação e a criatividade são referências fundamentais. Mais do que simples imaginação, os desenhos também são mensagens que os pequenos tentam expressar. Eles podem dar pistas sobre as manifestações psíquicas das crianças, seus medos e seus desejos também. Mas é necessário ter cuidado com as análises equivocadas desses desenhos. E o educador não precisa se preocupar com cada desenho, mas sim estar atento para perceber quando a criança apresenta um comportamento que exige algum tratamento específico. Quando começam a escrever, as crianças encontram outra forma de expressão simbólica para traduzir seus pensamentos. Só que para elas, esse processo de transição entre oralidade e escrita é difícil, porque não se trata de uma necessidade interna. Vygotsky assegura que a fala é uma reação perfeitamente natural e compreensível para a criança, mas a escrita já não é assim, por ser mais abstrata e condicional.
Quando o processo de alfabetização ocorre de maneira mecânica e descontextualizada da realidade, a criança tem mais dificuldades para alfabetizar. E dificuldades nessa área podem comprometer indefinitivamente a vida escolar e profissional dos alunos. O desenvolvimento da criação da literatura infantil torna-se bem mais fácil e bem sucedido quando se estimula a criança a escrever sobre o tema que para ela é internamente compreensível e familiar. E o mais importante, que a incentiva a expressar em palavras o seu mundo interior. Muitas vezes, a criança escreve mal, porque não tem sobre o que escrever. E o papel dos adultos nesse faz de conta? Como eu falei anteriormente, esses adultos que nós estamos falando aqui somos nós, pais, educadores e responsáveis. Nos tempos modernos, podemos perceber que cada vez mais é, o trabalho, né, tem tomado o tempo dos adultos, buscando cada vez mais compromisso. Também observamos que as famílias em si, estão diminuindo drasticamente de tamanho e que as crianças, cada vez mais solitárias em suas brincadeiras, contam apenas com a companhia das telas, televisões, tablets, notebooks, celulares, ou de uma estimação quando tem. As interações virtuais estão se sobrepondo às interações olho no olho. Os adultos negligenciando os momentos do faz de conta, por disporem de pouco tempo. E até mesmo deixando as crianças brincarem sem supervisão, o que não é prudente. As próprias crianças estão cada vez mais comprometidas com atividades que reduzem o tempo disponível para as brincadeiras e o faz de conta. Os espaços escolares precisam ser ambientes destinados à aprendizagem, troca de experiências, compromisso com a ludicidade, socialização, interatividade e reflexão crítica. É preciso conduzir uma ação docente participativa, no sentido de tornar as experiências do faz de conta oportunidades de autoconhecimento, elevação da autoestima, desenvolvimento da criatividade espontânea e reflexão sobre preconceitos. É importante que o educador cuide da segurança das crianças, também que apresente brinquedos ou materiais diversos com base nos quais elas possam criar elementos do imaginário infantil. Apresente também desafios durante a brincadeira, participe com elas do mundo mágico infantil do faz de conta, né? E troque experiências com pais e responsáveis sempre que possível. Então, encerramos aqui nossa quarta aula. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã aguardo vocês para juntos estarmos aprendendo um pouquinho mais sobre esse tema, aprofundando ainda mais. Estamos próximos das nossas últimas aulas, mas desejo que esteja sendo de aprendizado para vocês, assim como está sendo para mim também. Então, até lá.